Gostaríamos que nesta noite, em que já celebramos o 19º domingo do tempo comum e meditamos juntamente, a festa de Nossa Senhora e ainda também a temática dos nossos queridos pais, eu gostaria que nós fizéssemos uma olhada sobre a Sagrada Escritura e contemplássemos 3 circunstâncias ou mais, talvez, vamos colocar mais uma, aonde o pão ele é trazido diante de nós como um sinal de Deus e um sinal que é tão simples, é pão, trigo, água, sal, pouco de açúcar, fogo, pronto, pão. Quando nós contemplamos, por exemplo, há poucos dias meditávamos na Sagrada Escritura, o tempo de Moisés caminhando com seu povo, conduzindo o povo a mandado de Deus, atravessando o deserto adentro, alguns meses, 2 meses após atravessarem o Mar Vermelho, e começava um murmúrio contra Deus, foi para morrer de fome que nos trouxesses aqui, antes tivéssemos ficado no Egito, onde sentávamos em volta de panelas de carne e comíamos pão com fartura. É estranho, porque a Sagrada Escritura nos revela que, na verdade, havia uma fortíssima escravidão e um clamor que bradou os céus, a ponto do Senhor chamar Moisés para libertar o povo. Estranho, não é? Que de repente, 2 meses após sinais maravilhosos para a libertação, querer voltar para o exílio, para o castigo, querer voltar para aquela prisão, ali, dentro das suas correntes, estar preso, parecia uma saudade, porque não sabemos neste deserto que está à nossa frente o que vai acontecer. Mas lá, vejamos, lá temos uma segurança, nós estamos cativos, mas estamos vivos, sentávamos em torno de panelas e escravos, mas pelo menos sabíamos onde estávamos, e agora abre-se um horizonte de uma terra que nós não conhecemos, e somos chamados para um país que não sabemos, e de repente sabe-se o que vai acontecer, e passamos fome, e então surge este diálogo de Deus com Moisés, então que fará chover maná, o maná então cobrirá as areias do deserto, aquele deserto, aquele horizonte desconhecido, aquela terra de que eu não sei para onde vou, mas eu sou livre, mas eu não sei para onde eu estou indo, mas você é livre. Não, mas tenho medo. Parece que as cadeias conhecidas são mais seguras do que o deserto de liberdade que se abre, mas neste deserto chove maná. Neste deserto, codornizes. Nesse deserto, as rochas se rompem e brotam água. Ele pode ser um deserto aos olhos de muita gente, mas aos olhos daquele povo que está sendo conduzido por Deus, era um deserto que brota pão, é um deserto que tem carne em abundância, é um deserto que você caminha, rompe-se a rocha e a água sai. É um deserto que se transforma quando você vai caminhando nele. É um deserto que vai se transformando. De fato, diante dos olhos, um deserto. Mas a cada passo, a cada momento em que adentrava, deserto adentro, esse deserto ia se transformando, já não era mais somente terra, era maná. Não era mais fome, não, codornizes, todas as noites vinham bandos de codornizes, como nos diz e atesta a palavra de Deus. Quando vinha a sede, lá vinha o Senhor em auxílio, e aquele deserto aos olhos se transformava, e este maná descido do céu, transformado em pão. E veja que não era para você comer, fazer uma montoeira de pão e guardar para que amanhã tenha pão. O mandado de Deus era claro: vai fazer pão para hoje, e amanhã vai chover maná de novo. Aonde? No deserto. Neste deserto que te causa tanto medo, porque Deus está conosco. Mas veja que neste momento deste pão há uma
um diálogo que às vezes a gente corre os olhos e deixa passar. Deus disse: eu os colocarei à prova. Eu os colocarei à prova. E às vezes nós pensamos, né, e me permito dizer que muitas vezes erroneamente pensamos que Deus está pondo à prova como nós entendemos a tentação. Deus está tentando o povo. Deus está provando, né, como experimentando assim, deixa eu te tentar para ver se você cai. Né? Muitas vezes nós ouvimos isso, vou pô-los à prova. E às vezes nós nos colocamos assim, parece que Deus vai tentar para ver se o povo cai. Né? E não é isso. Porque de fato quem faz a atitude de descer o maná do céu? É o próprio Deus. Quem pede para que eles não façam mais pães? É o próprio Deus que faz ali. Então como assim pôr a prova? Vou colocar a prova. Vocês vão ver, vocês vão experimentar. Quando nós passamos pelo que nós chamamos de provas, por exemplo, na sua faculdade, nos seus estudos, na mudança de um trabalho, e você deve colocar os seus conhecimentos ali. Quem está sendo, ali nós chamamos a prova, não é? Mas quem coloca de fato ali, você põe, não é? O seu conhecimento, né? O que a prova pede de você? Que você coloque o que você sabe, o que você entende sobre isto que você vai assumir. E Deus nos coloca à prova, não é? Quando coloca o povo, eu os colocarei à prova. Para que eles experimentem qual era o murmúrio. Nos trouxe para morrermos de fome. Eu vos colocarei à prova de que não. Para morrer de sede, eu vos colocarei à prova. Vocês vão experimentar que não. Foi para que nós entrássemos nesta terra perdida, colocarei à prova de que Deus nos liberta. E sim, é para nos experimentar, porque quando de fato uma prova das nossas provas cai nas nossas mãos, elas nos experimentam, elas nos desafiam, porque eu tenho que buscar lá em mim o conhecimento para que eu coloque ali, para que outra pessoa veja, sim, está ali dentro este conhecimento, sim, ele tem essa experiência. Então quando nós vimos Deus falar assim, vou colocar este povo à prova, para que eles façam uma experiência, para que isso esteja claro aos seus olhos, eles vejam o que está acontecendo. Vocês não estão num deserto abandonados, o deserto tem se transformado, e neste maná que cai todo dia e mostra e prova, faça a experiência de que Deus está ali, neste deserto. O deserto não se transformou numa floresta abundante, não. Cada passo, a cada entrar nesse deserto, cada dia, a cada momento, Deus estava ali, caminhando, deserto adentro com o povo. Porque o deserto é real, ele não é uma ficção. Seus problemas estão lá fora, eles são reais, não são uma ficção. Mas aí você olha para esse deserto com que olhar? É com que Deus você caminha? Com que Deus você entra no deserto dos problemas? Com que Deus você enfrenta a sequidão? Com que Deus você olha para a possibilidade desta fome, de todas as necessidades? E Deus nos põe à prova. E às vezes nós ficamos assim, não, eu não quero ser provado por Deus. Não, você tem que querer ser provado. Eu quero fazer a experiência, que Deus me prove, que Deus me experimente, que Deus me tire de dentro de mim, de fato, a experiência da fé. Que eu possa vivenciar este momento. As provações de Deus não são tentações. As provas de Deus não nos tentam para nos fazer cair. As provas de Deus nos demonstram quanto temos de experiência dEle, quanto nós já o conhecemos, quanto nós o compreendemos agindo. Deus não diz, eu os tentarei. Deus diz, eu os provarei. Eu os experimentarei. Em nenhum momento Deus diz, eu os tentarei, para que caiam, para que haja um pecado. Como poderíamos esperar que Deus nos levasse para o pecado? Por que dizer então isso em relação ao maná? Porque o Senhor está nos dizendo, aquele maná chegou e ele não é o pão do céu.
ele para cada dia deveria ser recolhido e feito pão. Cada dia recolhido e feito pão. E pronto, cada dia, uma experiência. Quando fala então, nós fazemos esta comparação e entrarmos neste mistério do que foi Elias, que nós ouvimos hoje. Elias caminhou o deserto adentro e está lá também, não é? E de repente Elias percebe que ele está cansado, ele está andando, e Deus tem agido na vida de Elias. Elias não está sendo ingrato. Quando ele para, né, no momento, não é? E ele olha para os céus e diz: agora basta, Senhor, tira a minha vida, eu não sou nem melhor, não sou melhor que ninguém. Quer dizer, o Senhor tem me ajudado a atravessar tudo isso aqui, mas ele olha para aquela imensidão de terra, olha para a sua humanidade e vai: eu não sou capaz, eu não sou melhor do que ninguém para fazer o que o Senhor precisa. Não sou melhor, né? Eu não sou melhor que meus pais, eu sou humano, pode me tirar a vida. Não. Elias em nenhum momento está ali tentando Deus ou sendo ingrato, né? Elias ele percebe: Deus me libertou, né? Foge da rainha Candace, está caminhando deserto adentro, e de repente ele para e: eu não sou melhor que ninguém para Deus agir em meu favor dessa forma, para Deus vir em meu socorro, pode tirar minha vida. Mas Deus tem uma missão para esse homem, não era para ficar ali. Então ele para, né, à sombra de um junípero, e o anjo do Senhor vai lá e, né, cutuca o ombro dele e fala: ei, você, ei, tchau, você, dormindo aí embaixo do junípero, levanta. Né? E ele olha, e de fato tem lá, né, pão assado e uma vasilha de água. E ele, né, surpreso, né, pega o pão, come, toma um pouco de água e volta a dormir. Né? E o anjo, bom padeiro que é, pelo jeito, né, o anjo percebe, fala assim: acho que ele não entendeu não. Ei, menino, ei, você, você, ei, Elias, ei, menino, acorda aí, ei, levanta, homem, levanta, diz a palavra de Deus, levanta e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Tipo, bora, que você tem mais que fazer, tem Deus na sua vida, não é para você morrer aqui não, tem mais o que fazer. E então nos diz a palavra de Deus que ele se levanta, ele levantou-se, comeu, bebeu, e com a força deste alimento andou 40 dias e 40 noites a chegar no Monte Horebe. Então veja a diferença ali, não é? Maná no deserto, todos os dias a porção de cada dia, enquanto o deserto se transformava. Neste passo de Elias, ele toma deste pão, quando ele havia, né, já sentido: eu não sou ninguém, e se derrama diante de Deus, dizendo: ó Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, pode tirar minha vida. E ele se entrega, né, para a morte, né? Ele se entrega: acabou, não posso voltar, vou ser morto. Né? E estou no meio do deserto e Deus age em meu favor, mas eu não sou de fato melhor do que ninguém. E então Deus lhe dá esse alimento que vai durar 40 dias, e 40 noites, para que ele chegue no Horebe. Né? E ele vai chegar, deserto adentro, vai chegar no Monte Horebe. Não tem camelo, não tem cavalo, é a pé, é deserto. E não deram varinha para ele rachar rocha nenhuma para ele poder jorrar água, não. É este alimento que Deus faz ali junto do anjo para ele, para que ele alcance, para que ele chegue. E ele chega. O deserto não fica mais curto. Ele não estreita o caminho entre onde ele está e aponta onde ele deve chegar. O deserto existe, é real. Sua vida é real. Seus problemas são reais. A força que vem de Deus é para que você atravesse o deserto. A força de Deus só tem sentido de transformação e só se torna testemunho quando a dificuldade se apresenta e Deus nos transforma para chegar. Deus não encurta caminhos para que nós demos o testemunho de quê? Mas Deus nos fortalece e nos capacita para que a batalha seja vencida. O Senhor, Deus não tirou do caminho de nosso Senhor a cruz, mas fortaleceu o Senhor na força de tal modo que o próprio Senhor, ao chegar e contemplar ali a morte, é certa, é iminente. Pai, afasta de mim esse cálice, porém, se é preciso que eu beba, que seja feita a tua vontade. E a coragem que Jesus é revestido o fará levar a nossa salvação. Povo no deserto, Elias caminhando,
E então nós vemos o mistério do Senhor, quando Ele se diz para nós: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Ele se entrega para nós. Nós não caminharemos caminhando todos os dias e fazendo então brotar do chão o maná. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Nós não comungaremos de Jesus na Eucaristia e passaremos 40 dias para poder fazer uma caminhada longa. Não. Que dó que eu tenho de Moisés. Que dó que eu tenho de Elias. Porque Moisés precisou todos os dias comer daquele maná, porque senão morria. Todos os dias, ter aquele maná. Elias precisou daquele pão para poder andar 40 dias. E então chegar no Monte Horebe. E o Senhor, para mim e para você, se fez Eucaristia para entrarmos no céu. Para entrarmos no céu. Não foi para andar 40 dias, foi para vencer a eternidade. O Senhor se entregou para mim e por você, não para que nós dessemos um testemunho: você não vai sofrer a fome. Você vai precisar caminhar daqui até, não sei, Trindade a pé. O Senhor disse: você vai até o céu com essa Eucaristia. Porque eu sou o pão da vida, eu sou. E Ele insiste, não é uma só vez, não é duas, o Senhor insiste: eu sou o pão da vida, eu sou este pão. E quando o Senhor na Santa Eucaristia, Ele toma do pão e diz: isto é o meu corpo, então Ele concretiza exatamente estas palavras e coloca-se na mão dos apóstolos, e depois se coloca nas minhas mãos, se coloca nas suas mãos, e olha para você e diz: isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. Você não vai para 40 dias. Isso não vai durar 40 dias. Isso vai durar toda a eternidade da sua vida. Toda a comunhão. Por isso que nós nunca participamos de uma nova missa. Por isso que essa Santa Missa que nós estamos celebrando aqui, ela não acrescenta a mais da missa de ontem, ou ela não tira nada da missa de amanhã. É a Santa Missa, que sempre, desde o momento em que Jesus disse: isto é o meu corpo, é o mesmo. E toda vez que eu e você participamos do altar do Senhor e comungamos desta promessa aqui, nós podemos olhar para o passado e falar assim: ei Moisés, se você soubesse, Elias, se você soubesse qual é o pão que nós estamos comungando, qual é o mistério que está nas nossas mãos, vocês hoje estariam sentados e falando assim: podia ter sido nós. Porque para mim e para você, Jesus não se entrega por 2 dias, 40 dias, 40 anos, mas para abrir o céu diante de cada um de nós. Ao celebrarmos Nossa Senhora, as virtudes de Maria, Nossa Senhora da Abadia, como nós a contemplamos neste título, nós olhamos para uma pessoa que participou de compreender Jesus desde o seu início. E neste momento em que Nosso Senhor diz: eu sou o pão da vida, nós não temos uma palavra de contradição de Nossa Senhora. No momento da Santa Comunhão, quando Jesus está junto aos apóstolos e Ele vai então celebrar a Santa Ceia, Ele está numa casa, está ali celebrando, celebra na mesa dos homens, como era costume dos judeus, mas ali estão as mulheres e Nossa Senhora está lá, presente, ouvindo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A mãe dele é presente e ela não contesta. Por que não? Porque desde o início que Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a sua vontade, eu não preciso entender para obedecer a Deus, preciso obedecer a Deus, e então eu vou entender o que Ele quer na minha vida. Então desde sempre Maria foi a serva do Senhor, na Eucaristia, nas Santas Missas, estar com os apóstolos e celebrar e entender. Quando Jesus entrega o seu corpo, ali não foi apenas para os apóstolos, eles celebram, são constituídos os sacerdotes do Senhor, mas está ali Madalena, está ali Maria, está ali tantas outras pessoas que acompanhavam o Senhor. Participa do mistério, porque ela nunca disse nada contra este corpo do Senhor entregue, porque entender a Deus, participar de Deus desde o início, deu a Nossa Senhora a compreensão de que cada passo de Jesus nunca foi dado em vão e nunca foi para satisfazer desejos pessoais. O Senhor veio fazer a vontade do Pai, de Deus Pai. Que nós possamos pedir a Nossa Senhora que tenhamos essa doçura dela de entender
todo passo do nosso Senhor é um passo dado para fazer a vontade do Pai. E se Ele se entrega em Eucaristia para mim, entrega-se em Eucaristia para você, olha para nós e nos diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é o pão da vida, não é para um dia e para dois. Ele se põe em nossas mãos para nos dizer: aqui está a chave da eternidade. Acolhe o Senhor em teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.